Fala galerinha do sexto ano, aqui é o professor Bibi de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa sétima aula, tá? Bom pessoal, aí na apostila, na página 17, tá? Acompanha a leitura comigo. No século XX, tá? Que vai de 1901 até o ano 2000, a dança ganhou um novo contorno, influenciado pelo trabalho artístico da dançarina estadunidense. Quando falo estadunidense, que é dos Estados Unidos, tá? Isadora Duncan. Seu estilo, depois a gente vai estudar um pouquinho sobre ela. Seu estilo expressa sentimentos como angústia, alegria, olha só, olha a mistureba, né? Angústia, alegria, paixão, tristeza e dor. Não necessariamente nessa mesma ordem, ou tendo todos esses sentimentos ao mesmo tempo na dança, tá? Mas a dança dela expressa estes sentimentos. A dança, chamada de balé moderno, incorporou movimentos mais livres para expressar sentimentos, ao contrário do balé clássico que a gente viu, em que os movimentos são, como diz o Chaves, friamente calculados, são extremamente ensaiados e demarcados. A dança também acontece como manifestação social, é a manifestação da sociedade, tá? Essa modalidade, né, de dança moderna permite a integração, legitimando grupos sociais para o aprendizado de diferentes culturas. Então é uma mistura de culturas, tá? A gente aprende muita coisa com esses grupos de dança. Nessas manifestações, todos dançam, independentemente da idade, tá? Independentemente da habilidade que a pessoa tenha, ou classe social, não precisa ser pobre, rico, qualquer um, tá? Então, não precisa ser um estudioso acadêmico, como no caso do balé clássico. Como são essas danças? Essas danças não são feitas para serem apresentadas em palcos, quer dizer, não é para ser um teatro, não é preparada para ser algo que você paga ingresso para ir lá ver, num teatro, né, municipal ou coisa parecida. Tampouco são aprendidas em escolas técnicas, né, faculdades, mas são passadas de geração a geração, porque ela é cultural e podem fazer parte de eventos culturais mais populares, de rua, enfim, dentro de uma sociedade, de um contexto social. Então, nessa abordagem que eu estou falando, né, estão as danças que eles falam danças de lazer, de entretenimento, não é entretenimento com R não, né? Com N de navio, entretenimento, que é de diversão, como no caso o samba, o rock, a dance music e as danças regionais, como fandango, o maracatu, o frevo, as danças indígenas, entre outras. Bom, muito bem. Então, tirando o frevo, que depois a gente vai ver com mais, na sequência a gente vai ver com mais detalhes, vamos falar das outras danças e também vamos falar um pouquinho da Isadora, tá? Da Isadora Duncan, que a gente já tinha falado sobre a precursora, considerada a precursora da dança moderna, né? O nome dela completo é Angela Isadora Duncan. Ela nasceu nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de São Francisco, isso em 1877, e morreu na cidade de Nice, que é uma cidade da França, tá? Em 1927. Inclusive ela morreu de uma morte trágica, assim, um acidente de carro impressionante, onde ela acabou se enforcando. Ela se enforcou, lógico,
sem ela querer, mas com uma espécie de cachecol, né? Ela foi andar num carro conversível, sem a capota, e o carro o carro bateu e a roda do carro acabou enrolando nesse cachecol e enforcou ela. Foi uma morte terrível, isso ela tinha 50 anos de idade. Mas enfim, ela é considerada, né, uma grande coreógrafa, uma grande bailarina e precursora da dança moderna, como eu já disse. Ela foi aclamada, tá, em toda a Europa. Ela viveu na Europa Ocidental, tá, mais perto aqui do Oceano Atlântico, e também ela viveu um pouco na União Soviética. Tá, mas aos 22 anos, dos 22 anos até a data da sua morte, na França, no caso, né? Então ela viveu na União Soviética dos 22 anos até os 50 anos, onde fatalmente ela sofreu esse acidente na França, tá? Bom, mas o samba, muito bem, o samba, dentro daquela cultura que eu falei, daquelas danças culturais que não são acadêmicas, não são feitas, até lógico, professor, não pode ter samba dentro de um teatro? Pode. Mas não pode aprender samba nas academias? Pode. Só que é considerado uma dança popular, tá? E, enfim, o samba ele é conhecido, enfim, como samba urbano carioca, né? Ou simplesmente samba carioca, que é um gênero não só de dança, mas um gênero musical também, que se originou ali entre as comunidades afro-brasileiras urbanas da cidade do Rio de Janeiro. Isso no início do século XX, tá? O século XX, lembrando que vai de 1901 até o ano 2000. Então, no início, entre 1910 e 1915, iniciou o samba no Brasil ali, que originou ali entre essa descendência afro-brasileira, tá? Tendo, lógico, as suas raízes culturais mais na África, dos africanos da parte ocidental da África, tá? Mais próximo ali ao Oceano Atlântico. E nas tradições folclóricas, né, evidentemente brasileiras. Houve a raiz está também nas tradições brasileiras, né? Especialmente naquelas ligadas ao samba rural primitivo, no caso dos períodos colonial, né, e imperial do Brasil, que é anterior, bem anterior a essa data, né? Então é considerado um dos mais importantes fenômenos culturais do Brasil e um dos símbolos do país, o samba, tá? A gente falou também do rock, que é um termo abrangente, né? Ele é bem grande, assim. O termo ele define um gênero musical, de uma música popular, mas também é uma dança que se desenvolveu durante aí a década de 50. Tem as raízes muito voltadas no rock and roll, no rockabilly, tá? Também, que é conhecido como rockabilly, que é um dos primeiros subgêneros do rock, que surgiu ali nos Estados Unidos também, que emergiram e se definiram nos Estados Unidos ali no final dos anos 40 e início dos anos 50, tá? E que veio influenciado pelo blues, pela música country norte-americana, pelo rhythm and blues, tá? Rhythm and blues é um termo comercial introduzido nos Estados Unidos no final da década de 40 para a revista Billboard, né? O termo ele foi usado originalmente para descrever as gravações comercializadas predominantemente por artistas afro-americanos, tá? Enfim, outras influências musicais sobre o rock, por exemplo, o folk, né? O folk é uma espécie, um gênero musical associado à música tradicional norte-americana, inglesa, né? Que é o folk, que significa gente ou povo, né? E yori, né? Folklore, né? Em inglês folklore, lore significa conhecimento, quer dizer, então vem a música folk vem desse termo. E o blues, o famoso blues, né? Que é um gênero também afro-americano,
e no extremo sul agora, bem no sul dos Estados Unidos, que desenvolveu a partir das raízes tradicionais da música africana nos Estados Unidos, tá? E também o jazz, que é também uma manifestação musical, artístico-musical, originária também na comunidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. E essa manifestação teria surgido aí por volta do finalzinho do século XIX também, na região de Nova Orleans, né? Tendo origem na cultura popular e na criatividade das comunidades negras, tá? Então tudo isso fez com que, no caso, nasceram o folk rock, a princípio, né? Que combina o folk com o rock, o blues rock, né? O jazz rock, respectivamente, e na década de 70 o rock incorporou influências do gênero do soul music, que também é um gênero popular norte-americano, que combina aí gospel, rhythm and blues e jazz, tá? Virou o soul. E o próprio funk, que não é o funk brasileiro, como vocês conhecem, é um gênero musical que se originou nas comunidades afro-americanas também na década de 60, tá? Mas é outro tipo de música. E de diversos ritmos, de países, no caso, latino-americanos, tá? Como aqui da América Latina. E, enfim, esse é o rock. E também o dancing, né? O dancing music, que é tipo uma música eletrônica, né? Tem um ritmo, ritmo e melodia, né? Que passa por modificações com aparelhos, sintetizadores musicais e computadores, softwares, enfim, bem computadorizado, né? Uma música bastante computadorizada. Além disso, essa dance music ela pode ser apenas a melodia da música, ou ter também letra ou não, tá? Geralmente não tem muita letra, ou pouca coisa de letra, que geralmente é bem simples, poucos acordes, mas usam frases bem marcantes, assim. A ideia da música é fazer que a melodia leve a imaginação longe das pessoas e traga aqueles pensamentos de felicidade, de euforia. Por isso que eles fazem muitas raves, né, com esse tipo de música, que é um tipo de festa que dura, enfim, o dia todo, a noite toda. Então, outro detalhe bem legal da música eletrônica, no caso, é que ela costuma ser tocada em festivais de música, levam vários DJs para tocarem, geralmente num som bem alto, que pode durar aí, enfim, um dia inteiro ou vários dias, né, esses festivais. E o ritmo é muito popular, principalmente entre os jovens, né? Seja os das décadas passadas, como um dos dias atuais, até hoje. Influencia muitos jovens. Então a música dance é conhecida como dance music, né? É uma música que é uma mistura da música eletrônica com a era disco da década de 70. Enfim, com a mistura dos dois ritmos, né? O dance ele ganhou essa popularidade, caiu no gosto dos jovens, principalmente, que iam para as festas e os primeiros festivais de DJs no mundo inteiro, tá? Depois temos o fandango. O fandango, que é um estilo musical caracterizado pela dança de movimentos frenéticos, né? Conhecido na Europa, né? Também na Espanha, Portugal, desde o período barroco, tá? Um período, um estilo artístico que floresceu aí no século XVI, 1500 e pouco, até meados aí do século XVIII, né? 1700, 1800, tá? E além de outros países, lógico que o Brasil e o México também tem influência do fandango e tem singularidades muito interessantes dos movimentos vivos e exibicionistas mesmo, né? Já no Brasil, esse fandango é uma das manifestações mais antigas, tendo recebido influência de outras culturas também, possuindo características aí específicas de cada região do país, do Brasil, tá? No caso, no Brasil, se aplica a dois grandes grupos, né, de folguedos populares, né?
Folguedos são essas festas populares, né? Por exemplo, o baixoto marítimo do ciclo natalino, né? O baixoto a gente fala que é um alto, né? Que é uma composição teatral. Então, do ciclo natalino, na época das festividades de Natal, né? Também denominada de marujada. Marujada. Então, o fandango também é conhecido como marujada nesse sentido. E é encontrado em alguns estados nordestinos, mas também no sul do país, tá? E no centro-oeste, enfim. Por isso, às vezes, é denominado de fandango nordestino. Aquele fandango nordestino é chamado de fandango nordestino. E o baile sulista, encontrado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que são os estados do sul, Mato Grosso do Sul, né? E até ali também em São Paulo também, né? Mas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ele é mais conhecido como fandango gaúcho, tá? Fandango gaúcho. E no Paraná, em São Paulo, o fandango é mais conhecido como fandango caiçara ou fandango quilombola, tá? No estado de São Paulo, principalmente no Vale do Ribeira e no litoral já de São Paulo, várias comunidades ali, entre elas caiçaras que moram ali são chamados caiçaros que moram na praia, né? Os quilombolas, os ribeirinhos e os caboclos também, né? Os ribeirinhos são os habitantes tradicionais das margens dos rios, os caboclos são os mestiços, né? De branco com índio. Então mantém as tradições de diversas danças. No caso, o fandango é uma delas, tá? Já o maracatu o maracatu é um estilo musical de dança e também um ritual que tem um sincretismo religioso, tá? Que é uma reunião de doutrinas. O sincretismo é uma reunião de doutrinas diferentes, né? Com origem no estado brasileiro de Pernambuco. Estado de Pernambuco, tá? Bom, enfim, existem dois tipos, né, de maracatu, que é o maracatu nação, que é um baque mais virado, maracatu nação, tá? O ritmo tem um sincretismo religioso, né? E o maracatu rural, que é um baque mais solto, tá? É uma manifestação mais folclórica, o maracatu rural, tá? O primeiro, no caso, o maracatu nação, ele é bastante comum na área metropolitana, no centro, né, da cidade de Recife, que é a capital de Pernambuco, e é mais antigo, o mais antigo ritmo afro-brasileiro, tá? E o segundo, no caso, o maracatu rural, ele é característico mais da cidade de Nazaré da Mata, que é uma zona da mata norte, no caso, de Pernambuco. E o maracatu ele foi registrado como uma forma de expressão e patrimônio cultural do Brasil, aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, chamado IPAM, tá? Ao lado de manifestações como outras manifestações, como o Marabaixo, né? No caso do Amapá, que é outra manifestação cultural de origem africana, o carimbó, que é lá no Pará, o carimbó, que é outra manifestação afro-indígena, que inclui o ritmo e o gênero da dança de roda, enfim. Mas é lá no Pará. O tambor de crioula, no Maranhão, que é uma outra dança também de origem africana, né? Mas é lá no estado do Maranhão. E também tem a arte kuziwa, né? A arte kuziwa do povo indígena Wayampi, mas isso é lá no Amapá, no outro estado brasileiro. Enfim, esse é o maracatu. Agora, temos também, no caso das danças indígenas, é muito importante, uma manifestação cultural dos povos nativos brasileiros, que já estavam aqui antes da chegada dos portugueses, e são diversos tipos de dança, né, indígenas, depende de cada etnia, né? É uma particularidade interessante que une praticamente todas as danças indígenas é o caráter ritualístico, tá? Então, quer dizer, as danças, elas são carregadas de um valor simbólico. Tem uma simbologia por trás das danças. Não é dançar simplesmente por dançar, não é um simples entretenimento
Não é um simples lazer, tá? Essas danças são caracterizadas como uma forma da comunidade se relacionar com a ancestralidade, com os mais velhos, com os elementos da natureza, que os deuses deles são muito voltados para a natureza, além de manter os costumes, a tradição da tribo e fortalecer os vínculos sociais entre eles, né? Geralmente é executado em coletivo ou apenas por poucos indivíduos. Essas danças indígenas geralmente contam com o apoio de outros elementos, como pequenos amuletos que eles carregam, pinturas no corpo, pinturas corporais, né? E feitas em ocasiões especiais, tá? E o canto também, e a música, os instrumentos musicais que eles usam, também, geralmente de percussão, são utilizados. Então, quer dizer, são naqueles momentos especiais, que tem aquele objetivo de celebração e também de agradecimento aos deuses pela colheita, uma boa colheita que eles fizeram, a passagem de uma fase da vida dos indígenas, no caso a saída da puberdade, a entrada na fase adulta, tem também uma cerimônia, cerimônias fúnebres, tá? De enterro, enfim. E, enfim, vários propósitos coletivos, tá bom? Bom, pessoal, nossa, 20 minutos de aula, tá ótimo. Por hoje é só e até a nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.